Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do Mecânico Além da Chave de Roda. Isso mesmo, a nossa tradicional live de domingo. Lembrando que hoje será a última live de aquecimento do mês de novembro. Eu falei durante todos os domingos que a gente está fazendo as nossas lives aqui no Instagram no mês de novembro para o nosso aquecimento, nosso pré-aquecimento para o dia do treinamento Oficina Cheia. É isso mesmo. A gente já está aí com quase 400 inscritos, uma média de 100 pessoas se inscrevendo por dia para o nosso treinamento Oficina Cheia, que será que será dado por mim, ministrado no dia 13 de dezembro, às 20 horas, numa plataforma exclusiva, onde esse treinamento é para pessoas do segmento automotivo. Então, se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Como é que eu me inscrevo? O link está aqui na minha bio e também você pode estar me questionando, me mandando um direct, que a gente manda para vocês aí o link das inscrições. Mas é importante que todos vocês participem desse treinamento, porque será o último treinamento do ano. Eu acredito muito que dá para fazer coisas diferentes ainda esse ano, para que o ano de 2021 seja um ano maravilhoso para todos nós do segmento automotivo. Então vamos aguardar aqui, o pessoal vai entrando, o Instagram vai comunicando o meu chamado aqui, e hoje a nossa live de aquecimento, a gente vai falar um pouco sobre persuasão, né? Como é que eu faço para ter uma linguagem persuasiva? Como é que eu faço para os meus clientes realmente me dar atenção e tomar uma ação? Tudo isso vai ser falado aqui no dia de hoje. Então, quem está chegando, seja muito bem-vindo. Vamos aguardar aí, tudo bem? Quem está chegando, vamos chegando, por favor. O Nil, e aí, cara, como é que tá? Tudo certo? Vão me dando um ok se está tudo certo com o meu áudio, som. Aqui em Chapecó chove, graças ao bom Deus, aí nós estávamos precisando de uma chuva, uma seca violenta que estava aqui, faltando água inclusive, e hoje fomos abençoados com um dia de chuva, coisa boa. Meu amigo Marlon da Labrasa, e aí cara, tudo bem? Chuva em Chapecó, maravilha, né meu amigo? Tudo certo. Tá me ouvindo bem, Nil? Show de bola, que legal. Fetter também, seja muito bem-vindo para a nossa live, uma live de aquecimento do nosso treinamento Oficina Cheia, que vai acontecer no dia 13 de dezembro. E hoje também teremos um convidado especial, é isso mesmo. Só recapitulando aqui para quem está ouvindo pela primeira vez essa live, durante todo o mês de novembro eu fiz live para falar sobre redes sociais, sobre esse novo mundo, como o profissional do segmento automotivo pode estar fazendo a sua comunicação através das plataformas digitais. Também falamos os 3 tipos de cliente que todo negócio tem, né? Quem não viu essa live, elas estão lá no YouTube, no meu canal Mecânico Além da Chave de Roda, está lá prontinha para você ver. E hoje a gente vai fechar o ciclo dizendo como eu realmente me comunico para que o meu cliente consiga me dar atenção e também tomar uma ação. O tema da live então é como ter atenção e ação dos meus clientes. O Zenir também está por aí, show de bola, Zenir. Entrou mais um amigo nosso aqui, Super Wax. Sejam todos bem-vindos nessa live. E no final da live a gente vai terminar então esse ciclo com um convidado especial, que é o meu sócio e gestor de tráfego. Vai falar um pouco mais como eu posso fazer uma boa distribuição para que realmente os meus conteúdos alcancem o número de pessoas na qual eu quero atingir. Porque é importante também. De nada adianta eu saber me comunicar, eu realmente utilizar as plataformas digitais da maneira correta, mas o meu conteúdo não chega para o maior número de pessoas que eu preciso atender. Então, existem vários passos, né, a ser dado quando a gente migra para essa plataforma tão importante que é a plataforma digital. Em breve a gente já vai começar, pessoal, só vou receber aqui os convidados que estão vindo aí, então. Mecânica Scope, show de bola, ó, o Vinícius já entrou, Giovanni, o Davi Reschke, seja muito bem-vindo, o Márcio, que legal, vamos entrando aí que a live vai ser muito bacana hoje para nós terminar o ciclo. Depois o Vinícius vai trazer um pouco mais de dados também do nosso projeto, né, do Mecânico Além da Chave de Roda, o quanto de pessoas que a gente consegue impactar, atingir, levar a nossa comunicação, quanto nossos vídeos chegam aí a nível Brasil, né, quantas pessoas conseguem estar nos ouvindo e vendo também. Também com as inscrições já temos mais de quase 400, estamos chegando a casa de 400 pessoas inscritas para o treinamento. O nosso grupo exclusivo
do WhatsApp, já está batendo a casa de 200 e poucas pessoas dentro do grupo. Logo, logo já vamos fazer um segundo grupo, porque a gente vai captar, né, pessoas, vai convidar pessoas até o dia 3 de dezembro. Então, se você não fez sua inscrição ainda dá tempo. O link está ali na bio, é 100% online, 100% gratuito. Será uma plataforma especial, né, onde não é todo mundo que vai ter acesso, assim como as lives. Somente os inscritos vão receber o link para poder entrar. Show de bola, professor mecânico, meu amigo aí, tudo bem? Mais uma live aí, o Christian, meu vizinho aí, cara, seja muito bem-vindo. Mais uma live aí para o segmento automotivo. Que bacana, bacana. Então vamos começar, já é 10h05. Quem vai entrando, depois quem quiser ver essa live por completo, ela está lá no meu canal do YouTube, canal do Mecânico Além da Chave de Roda. Antes de eu começar, tá todo mundo aqui me ouvindo bem? Som e imagem tá certo? Por favor, me dá um ok aí, por favor, que daí a gente já começa com o assunto. Que já aconteceu de eu estar falando aqui e vocês não estar me ouvindo em lives. Faz parte da tecnologia, né? Mas me dá um ok aí, ver se está tudo certo aí, que daí eu já começo com o tema propriamente dito. Show, então tá, beleza. Que legal, vamos lá então. Então vamos lá, o tema de hoje então é sobre uma linguagem persuasiva, né? Como é que eu posso me comunicar com meus clientes ou com meus futuros clientes? Lembrando que em outros momentos a gente já falou os 3 tipos de cliente que todo negócio tem. Então se você não está conseguindo ter resultado na sua empresa, no segmento automotivo, a gente sempre vai trazer uma linguagem para o segmento automotivo. Mas lembrando que é a nível de empresa, né? A gente pode adaptar isso em qualquer empresa, mas a maioria dos meus seguidores, a maioria das pessoas que me acompanham são do segmento automotivo, então a gente vai trazer sempre a linguagem para isso. Então se a minha oficina não está tendo, ó, Tonhazo, Bueno, estamos juntos na área, mais uma, meu amigo, vamos lá. Aluno do método também, pode fazer perguntas, interagir comigo aqui que eu vou respondendo também. Então, se você não está conseguindo ter os resultados, algumas coisas tem. Tá? E por que a gente faz live? Por que a gente criou esse projeto do Mecânico Além da Chave de Roda? Né? E eu sou um cara muito transparente, eu me comunico em todas as mídias sociais e a gente recebe tanta coisa boa, tantas pessoas apoiando e nos ajudando, assim como também tem os famosos haters, né? As pessoas que vão lá nos criticar. E tá tudo bem, isso faz com que a gente amadureça no nosso negócio. E eu ouço muita crítica do tipo assim, por que humilhar o nosso setor, para que falar largar da chave de roda? As pessoas que não entendem o meu trabalho não conseguem ter esse raciocínio. Mas o que significa largar a chave de roda? Eu acredito, através de muito estudo, através da ciência, né, de uma administração de empresas, toda empresa ela tem que estar bem construída em 3 pilares. Quais são os pilares? A operação, a administração e a estratégia. E por ter 15 anos aí quase, né, em janeiro de 2021 eu faço 15 anos no segmento automotivo, e não é que ninguém me falou, eu consigo presenciar isso, é a minha vida, é o meu campo de batalha, é as oficinas mecânicas que eu estou muito mais presente. Nitidamente 90% a mais da maioria dos donos de empresa, donos de oficina mecânica, eles são muito bem estruturados na parte de operação. Né? Geralmente é técnico automotivo, são pessoas que estudaram a vida toda e levaram para o seu contexto de operação. Também gosto de quando eu falo isso, falar que o quê? Uma empresa não sobrevive prestadora de serviço como é as oficinas se não tiver um bom técnico, se não tiver uma boa prestação de serviço, uma boa operação, digamos assim. Só que até aí tudo bem. As empresas que estão assim, elas estão conseguindo se manter no mercado, elas estão conseguindo fazer o seu negócio funcionar. Só que chega num determinado momento que toda empresa ela tem que ir para os próximos níveis, que é fazer uma boa administração e ter a parte de estratégia. Uma empresa sem administração e sem estratégia, ela tende a ter muitos problemas, inclusive financeiro, inclusive de pessoas trabalhando junto, inclusive de ter dificuldade em conseguir clientes, tem dificuldade de acompanhar as tendências do novo mundo, né, do novo mercado. E hoje, nesse modelo que a gente está vivendo aí, pós-crise ou dentro da crise, enfim, e a gente acredita que nunca mais vamos ter o novo normal, o novo mundo, né? O mundo anterior, a gente vai estar no novo mundo agora, que é o quê? É a comunicação através do digital. É utilizar as ferramentas digitais para fazer o nosso negócio crescer. Eu acredito muito nisso, eu estudo muito isso há mais de anos, então realmente eu resolvi empacotar todo o meu conhecimento, criar coragem também para fazer live todo domingo, disponibilizar o meu tempo aqui também para poder ajudar esses profissionais que querem realmente melhorar os seus negócios. Então a gente atinge todos os níveis, empresas pequenas, iniciais, médias, grandes, empresas que estão com dificuldade, empresas que estão voando, pode crescer um pouco sempre a mais, isso é o fato, né?
Mas se eu não tenho meus resultados na minha empresa, eu tenho que parar, largar a chave de roda e olhar aqueles pontos que eu tenho que melhorar. Porque eu ficar só esperando o meu cliente vindo na minha empresa, eu vou sofrer com algumas situações, do tipo, eu vou ter que atender qualquer um, eu vou ter que baixar preço para vender, essa é uma grande realidade do nosso setor, né? Pelo nível de concorrências que a gente tem, muitas vezes até não leais, empresas aí que conseguem daqui a pouco não pagar impostos, conseguem fazer mais barato, enfim, tem uma série de discussões aí por trás disso. Mas o fato é que o quê? Quando eu não tenho uma boa estratégia, quando eu não consigo transformar a minha empresa numa empresa desejada, que realmente impacta e tira o foco do produto ou do serviço, eu acabo tendo que vender baixando o preço. E é a realidade da grande maioria. Então, a gente vem com essa metodologia para fazer com que você realmente ganhe dinheiro. Você realmente trabalha a carga horária que você realmente precisa trabalhar para ter uma empresa que realmente te traz benefícios em todos os sentidos, não é somente financeiro, mas qualidade de vida, realmente proporcionar oportunidades para outras pessoas, enfim, atender uma necessidade da comunidade, criar uma experiência para as pessoas. Esse é o novo mundo, essa é a modalidade de consumir hoje em dia. Quem é mais antigo aí, eu tenho 38 anos, sabe que a gente vem sofrendo ou modificando a forma, né, de fazer negócio. Antigamente o cliente não queria saber muita coisa, ele não tinha acesso à informação. Então ele sendo bem atendido e tendo um produto e um serviço estava de bom tamanho para ele, ele pagava por isso. Hoje já não é mais assim. Ter um bom atendimento e ter um serviço, um produto é uma obrigação. Todas as empresas precisam ter isso de fato, não é um diferencial. O diferencial para me manter um cliente e conquistar clientes é quando eu consigo fazer do meu produto, do meu serviço, da minha empresa, criar uma experiência para essa pessoa. É legítima questão quando o cliente fala o seguinte, nossa, aquela oficina mecânica é diferenciada. Mas por que ela é diferenciada? Porque ela me causou esse impacto. Então, para nós causar isso, a gente tem que fazer algumas etapas. Ter uma linguagem persuasiva, saber utilizar da persuasão, saber utilizar do nosso marketing propriamente dito, saber realmente fazer a diferença no mercado. É tirar o foco, e não é fácil fazer isso, sabe? É tirar o foco daquele produto, daquele serviço na qual eu sou bom, sou técnico naquilo ali, e realmente entender um pouco mais além o cliente. Se ele vem até a minha empresa com uma dificuldade ou querendo o meu produto, eu não posso entender que é só o produto, tem algo a mais ali. E quando eu me comunico com ele através daquilo, eu vendo outros produtos, eu vendo outros serviços e eu conquisto esse cliente. E daí não importa as concorrências que tem no meu mercado, no meu bairro, enfim, na minha região, o meu cliente vai querer trabalhar comigo porque eu fiz algo a mais. Porque é aquele legítimo ditado, cliente que vem por preço ele vai embora. Então essa é o grande movimento que a gente está fazendo no mecânico ali na chave de roda. É fazer com que esses profissionais não vendam somente baixando o preço. Ou quiçá nem precisam fazer isso. Tem uma forma certa de fazer com que você crie uma empresa rentável, uma empresa que realmente os clientes não vão questionar o preço. E para eu fazer isso, eu preciso aprender a me comunicar com esse cliente, que propriamente é o tema que a gente vai falar hoje. E melhor, né? A gente precisa se comunicar, fazer ele ter atenção e uma ação. Então, para mim ter atenção e ação do meu cliente, a pessoa precisa me dar, né? Para mim ter ação, eu preciso ter atenção dessa pessoa. Porque imagine, eu já falei isso em outros momentos, mas imagine, o nosso dia a dia, com uma série de informações que a gente recebe na nossa cabeça, que a gente consegue ter acesso de tanta informação. Se eu ofertar o meu produto ou ofertar a minha experiência, mostrar a minha empresa para o meu cliente de forma não tão atrativa, provavelmente ele não vai me dar atenção. E sem atenção eu não tenho ação. E aí eu perco muitos orçamentos, eu perco muita venda e eu perco muito cliente. Então é preciso eu aprender a me comunicar. Então, falando um pouco da modalidade do passado, né, que muitas empresas que estão aqui fizeram ou fazem ainda, e eu sempre gosto de dizer o seguinte, se você está fazendo e está dando certo, continue, mas agrega outras ferramentas no teu negócio, porque você vai estar armado para qualquer momento de dificuldade que vir, né, digamos assim. Então, assim, ó, se ainda você faz panfleto, para folders, né, para entregar na sinaleira, se você ainda comunica a sua empresa no rádio, na televisão, se você ainda comunica a sua empresa no boca a boca, né, se ainda você depende desse tipo de marketing para trazer o resultado e está funcionando, show de bola. Mas a maioria,
estatísticas e pesquisa, a maioria não está conseguindo atingir o cliente ideal, é aquele que vai te comprar, vai utilizar o teu produto sem pedir para baixar preço, através dessas plataformas que ficou no passado. Hoje, para mim vender, eu preciso de atenção em ação, e aonde que eu capto essa atenção em ação? Onde que eu capto? Eu capto na internet, nas plataformas digitais. E aí, a gente poderia entrar aqui num outro tema da live, que é exatamente onde eu vou me aprofundar isso aí no treinamento do dia 3. Né? Para dizer cada uma das plataformas, aonde que está o teu cliente, como é que tu se comunica em cada uma delas. Porque não é simplesmente eu publicar uma fotinho ali e dizer que eu tenho uma oficina mecânica e eu troco pneu e eu conserto o motor ou aplico peça. Não é assim que você vai ter a atenção das pessoas. Por quê? Porque essa grande mídia, a internet, ela veio para dar oportunidade para todo mundo se comunicar. No passado, a gente tinha a televisão, a rádio, que ela era muito exclusiva, muito cara. Então poucas pessoas conseguiam levar a sua mensagem através desses canais. Na era do digital, da era da internet, a gente faz uma live como essa, a gente cria um vídeo e muitas vezes a gente não gasta nem dinheiro. Só que tem um detalhe. Como está todo mundo fazendo isso, existe uma série de disputa digital, digamos assim. Então não é qualquer um que vai parar e vir para essa live, não é qualquer um que vai parar e vai olhar a tua fotinho num carro ou vai olhar a tua mensagem através do digital. Existem técnicas para te fazer isso e uma delas é saber chamar atenção. É propriamente dito, olha só, nós estamos coletando inscritos, né, pessoas para se inscreverem para o nosso treinamento e a gente utiliza de umas ferramentas na qual eu vou ensinar isso e a gente consegue ter 100 inscritos por dia. Ou seja, para o treinamento do dia 3, a gente acredita, pela estatística, porque a gente está trabalhando em cima de métricas, a gente vai ter aí quase 1000 pessoas inscritas nesse treinamento. E depois, claro, obviamente elas têm que tomar uma ação de ir para o treinamento. Então a gente vai saber no dia quantas pessoas vão estar realmente presentes. Mas inscritos foram mais de 1000. Quando que épocas antigas, pessoas comuns, que nem eu e você, conseguiriam investir isso na mídia, nas grandes mídias, para poder levar a nossa comunicação. Dito tudo isso, existe uma forma muito efetiva, muito assertiva para que você chame a atenção e realmente consiga fazer o cliente tomar ação. Eu não sei se você já ouviu falar ou não. Se ouviu falar, coloca aqui nos comentários para mim e daí a gente vai se aprofundar mais nisso. Mas você já ouviu falar sobre gatilhos mentais? O que são gatilhos mentais? Que forma que eu utilizo para me comunicar com o meu cliente? Essa é a grande sacada do digital. Essa é a grande sacada que eu vou estar fazendo essa comunicação para ter atenção e ação das pessoas. Porque o gatilho mental não foi inventado por mim e não é de hoje. A neurociência explica muito melhor isso, que são o quê? São atalhos mentais, alguns chamam de atalhos, outros chamam de gatilhos, porque quando eu consigo apertar aquele gatilho lá na nossa mente, na nossa consciência, eu consigo fazer com que o meu cliente tome ações diferentes. E aí, explicando de uma maneira mais simples, a gente entende, né, a neurociência, e quem estuda essa parte de marketing através da neurociência, através da psicologia, enfim, dessa área do desenvolvimento humano, para ser muito transparente e muito claro aqui, né, claro que a neurociência vai falar numa outra linguagem, mas eu tenho que traduzir para que vocês realmente entendam, porque isso também faz parte de uma boa comunicação. Não basta só eu ter o conhecimento, eu tenho que saber me expressar com vocês para vocês realmente entenderem aquilo que eu quero falar. Então vamos imaginar o cérebro dividido em dois lados, o lado emocional e o lado racional. Estudos comprovam e mostram que toda vez que eu vou tomar uma ação, o lado emocional ele precisa falar mais alto. Porque se eu deixar o lado racional, e óbvio que os dois se comunicam, mas quando o meu lado racional está mais ativo no meu processo de decisão, eu tendo a querer coisas mais óbvias, mais calculistas. O racional quer saber de dados. Então você vai ter que usar muita persuasão para trabalhar com esse lado racional das pessoas. E quando eu não tenho uma boa comunicação, e quando eu não tenho uma boa oferta e uma boa chamada nas plataformas que eu vou usar, o lado racional já vai vir com várias objeções. E esse cara não sabe o que está falando. Essa empresa ela não consegue ter um diferencial. E já estou sentindo o cheirinho aí de enganação. É o lado racional, é o lado de sobrevivência, é o lado que desperta o medo da gente, é o lado que diz, cuida, calma. E aí quando eu tenho lá somente habilidade técnica e o meu cliente chega na minha oficina e eu vou dizer para ele o seguinte, olha só, essa peça, ela
Vamos falar de uma vela. Ela é uma vela da marca tal, ela é uma das melhores que tem no mercado, ela tem cerâmica aqui. Então, sabe, quando eu começo a falar muito tecnicamente, ou presencialmente com o cliente, ou através das redes sociais, eu desperto o lado racional das pessoas. E a tendência é que ela diz não. E a tendência é que ela diz, então, eu vou dar uma guardadinha, vou pegar o teu orçamento aqui e eu vou procurar outra empresa. E aí começa a prostituição de valores. E aí como ela está cheia de dúvidas e objeções, quem baixar o preço, porque baixar um preço é um ativo lá no gatilho mental da emoção, mexeu com o dinheiro, mexeu com o que realmente toca as pessoas, ele tende a fazer com quem baixa preço. Só que eu posso fazer diferente. Quando eu aprendo a me comunicar com o lado emocional, antes de oferecer o produto ou serviço, a pessoa já deseja a minha empresa. Eu já me comuniquei com o lado emocional dessas pessoas, através das plataformas que eu quero utilizar, através de uma linguagem persuasiva. Então, basicamente, eu criei aqui um contexto para vocês entenderem o que é gatilhos e o que é atalhos mentais. E aí, através das ciências, da ciência vem dizer que a gente tem mais de 60 gatilhos mentais para a gente trabalhar, aprender e realmente praticar no nosso dia a dia para que a gente tenha efetividade nas coisas. E óbvio que a gente está trazendo aqui para um contexto de vendas, né, de negócios, de negócios. Mas eu posso utilizar para outras coisas. Posso utilizar para a educação dos meus filhos, eu posso utilizar por uma conversa entre amigos, eu posso utilizar os gatilhos mentais, porque os gatilhos mentais eu não posso entender, e daí vem de crenças, né, entrar um pouco nesse sentido, que fazer o marketing, utilizar os gatilhos mentais, eu estou enganando as pessoas. Não tem nada a ver com isso. Tudo pode ser usado com integridade. O gatilho mental, ele pode ser entendido por nós, que é uma maneira que eu vou facilitar o processo de decisão para o meu cliente. Antigamente a gente chamava isso de um bom vendedor. Hoje a gente pode dizer que é uma maneira de eu ajudar as pessoas. Eu utilizando os gatilhos mentais, automaticamente eu estou economizando energia para aquele cérebro que realmente vai tomar um processo de decisão mais fácil. Porque ele acreditou em mim com ética, né, com integridade, no qual eu utilizei esses gatilhos mentais. É saber se comunicar, é saber realmente criar experiências positivas para o nosso cliente. Eu já estou utilizando os gatilhos mentais propriamente disso. Até aqui tudo bem? Antes de eu entrar, eu quero ver se eu consigo falar no mínimo aí de uns 4, 5 gatilhos mentais para vocês entenderem os mais utilizados, para vocês realmente conseguirem já aplicar isso no seu dia a dia, através das suas propagandas, através do seu marketing, através das suas postagens, vocês podem já utilizar alguns gatilhos mentais. E daí lembrando que no dia 3 a gente vai aprofundar em mais alguns aí mais importantes e vamos falar mais específico, propriamente dito. Até aqui tudo bem? Me dá um joinha antes de eu entrar, me dá um ok aí, antes de eu entrar nos gatilhos mentais, e depois aí no final da live eu quero chamar o Vinícius também para dar um parecer para nós aí como é que faz para mim distribuir o conteúdo. Porque como eu disse, a gente vai aprender a encontrar o cliente ideal, a se comunicar com ele, mas eu preciso utilizar as ferramentas para distribuição, para que a minha mensagem chega, e daí não depende só de mim, depende dessa plataforma, dos algoritmos das redes sociais. Isso o Vinícius vai falar depois para todos nós aqui. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá, o Vinícius quer que eu chamo antes, então beleza. Eu vou me apegar aqui então em alguns gatilhos mentais. Vamos lá. Um gatilho mental que é um dos principais e que, se você observar grandes empresas, grandes comunicadores, eles sempre vão utilizar desse gatilho mental, que se chama o quê? O gatilho mental da história. Olha só que interessante. Quando eu tenho esse gatilho, eu aplico esse gatilho, eu sei utilizar esse atalho mental, eu automaticamente tenho a atenção das pessoas. Contar histórias, saber realmente contar uma história com integridade, com verdade, contar não é apenas fatos, contar uma história na qual eu vou conseguir ter a atenção das pessoas é um grande passo para mim fazer com que ela tome uma ação. Eu posso me comunicar através das minhas histórias. Eu posso falar da minha história no segmento, eu posso falar de histórias que eu vivi com a minha experiência dentro do segmento automotivo, na minha vida. Eu posso trazer histórias de clientes meus. Vamos dar um exemplo aqui, vamos contar uma história. Olha só, se tu quer vender
um serviço de geometria e balanceamento para o teu cliente. Eu já falei em outros momentos que a gente não pode nunca subestimar o óbvio, né? As pessoas nem sempre sabem o que é uma geometria e um balanceamento. A gente, como técnico, sabe, mas os usuários não têm a obrigação de saber. Então, quando eu conto uma história baseado em fatos que realmente aconteceu comigo ou com alguém, com um cliente meu, e eu determino que no final dessa história ela precisa fazer a geometria e balanceamento para ter segurança numa viagem, por exemplo, eu estou vendendo, eu estou chamando atenção sem ser agressivo, sem ser aquele cara chato de querer realmente só vender, porque eu contei uma história. Você pode relatar que um cliente seu acabou não querendo trocar os pneus, porque se for verdade isso, obviamente, eu estou contando uma história que isso acontece realmente no nosso dia a dia. Ele vem aqui, ele fez o orçamento, ele não quis comprar o pneu, ele só mandou trocar, economizar no carro dele, fazer só o mínimo possível, e aí ele pegou, a sua família foi viajar, e tal lugar, no quilômetro tal, ele teve que parar, o carro dele realmente teve uma aquaplanagem, ele se assustou lá, quase bateu, causou um acidente, para não ser tão dramático assim, né? Causou um grande problema na vida dele, na viagem dele, ele teve que acionar aí guincho ou me chamar, enfim, vocês elaboram uma história que aconteceu na empresa de vocês e daí vocês no final podem estar dizendo, veja a importância de fazer uma geometria em balanceamento. Antes de viajar, lembram da história desse cliente, lembram da história que eu estou contando para vocês, porque eu não quero somente vender um produto, eu quero me preocupar com a tua viagem, com a tua família, tu é o meu cliente, eu me preocupo contigo além de querer te vender um produto. E aí você fez uma narrativa de uma história, você utilizou esse gatilho mental. Quando você conta histórias e utiliza esse atalho, as pessoas tendem a parar a atenção. É como aqui na live, propriamente dito é uma história que a gente está fazendo, é um enredo para trazer um conteúdo de valor para vocês. E aí vocês estão dando o tempo de vocês aí quase 1 hora, né, para mim, para ouvir o nosso conhecimento, a nossa história, ou tudo aquilo que a gente vem trazer. E isso tem que ser utilizado no nosso dia a dia para poder vender. Só que a realidade não é essa. A gente sabe que quando a gente quer vender, a gente fica até, não está preparado para isso, e a gente já pega um vendedor, por exemplo, de uma loja física lá, imagina uma loja de calçados. Se ele não for um bom contador de histórias, ele não sabe falar do produto de uma linguagem diferente, ele vai chegar e vai dizer, tu quer comprar esses tênis aqui? Ele custa R$ 39,90 na promoção. E aí, tu já vai estar cheio de objeções, não teve atenção, não rolou aquele negócio emocional, e você vai dizer, não, cara, só vim dar uma olhada, não vou comprar. Porque você não utilizou, você não ajudou essa pessoa a tomar um processo de decisão. Você realmente só jogou a informação, que é o quê? O tênis, R$ 89,90 está na promoção. E daí a pessoa diz, não, o vendedor já fisiologicamente já muda a expressão dele, fica chateado porque ele está focado só na venda, ele não está focado em criar experiências para o cliente dele, e aí ele fica chateado, já demonstra que ele não é um bom vendedor, ele acaba perdendo o negócio e acaba perdendo até o cliente, e ele vai para uma outra empresa que consegue fazer diferente e vende. Isso pode estar acontecendo no nosso dia a dia dentro da nossa empresa. A gente está tão na correria, está tão focado em aplicar e trocar peça, que daqui a pouco a gente atende alguém por não saber fazer um enredo persuasivo, né, uma comunicação persuasiva, eu acabo perdendo negócio. E hoje perder negócio sempre é ruim para todos nós. Então, a história vai falar um pouco mais com o lado emocional, né? Vai contar, vai atingir esse lado emocional. Quando você simplesmente fala, você consegue atingir 2 partes do cérebro, né? Isso aqui é a parte da ciência. Quando você conta uma história, você atinge 8 partes do cérebro emocional da pessoa. Olha que interessante. Então, falar, qualquer um fala. Eu vou atingir 2 lados do cérebro, 2 partes do cérebro. Quando eu conto uma história e essa história conecta com as pessoas, porque essa é a finalidade dela, eu atinjo 8 partes do cérebro. Então, automaticamente, a pessoa vai estar mais disposta a tomar uma ação junto com a minha empresa. Né? Com as histórias, as pessoas se conectam, né? E as chances de ela tomar uma decisão é muito maior. Você pode contar histórias que realmente é do contexto ou histórias que aconteceu com o cliente de vocês que vai estar valendo porque são histórias de integridade. O que não vale aqui, o que daí não é uma linguagem persuasiva, daí realmente podemos entender como enganação, é quando eu invento uma história e nós temos um faro muito grande para perceber mentiras e detectar que não é uma verdadeira história. E aí eu desconecto, o tiro sai pela culatra. Então procure histórias verdadeiras. Um outro gatilho mental que isso é muito utilizado, vocês podem utilizar de verdade aí, é o gatilho mental da prova. O que é o gatilho mental da prova, Jonatas?
um testemunho, um estudo de caso, alguém falando bem da sua empresa. Você simplesmente pode publicar isso com claro, com a autorização da pessoa, e você pode fazer a pessoa tomar uma decisão, porque a gente tem dentro da gente aquela necessidade de ter a certeza que alguém já utilizou o teu produto ou tua empresa para mim poder tomar o meu processo de decisão. Então, o gatilho mental da prova é muito interessante. Eu faço isso direto, obviamente com autorização, né? Alguém vai lá nas minhas redes sociais e comenta, dá um feedback que gostou do meu trabalho, gostou do meu curso, gostou da nossa metodologia, eu peço autorização, faço questão de republicar isso. Isso é uma ferramenta utilizada, isso é utilizado no digital, uma ferramenta que você pode fazer. Então você pode criar um contexto dentro da sua empresa onde que as pessoas vão automaticamente, muitas vezes até sem tu pedir, porque você criou essa experiência, ela vai publicar alguma coisa que gostou de você. Um exemplo que a gente criou aí nos primeiros dias aí, né, dessa crise que a gente entrou lá no início, lá em março, a gente já criou para os alunos ali um kit gel, até o Tonhaso falou sobre isso. A gente criou um kit de segurança com álcool em gel, máscara e uma mensagem positiva, porque naquele momento as pessoas precisariam ouvir alguma coisa boa e não só notícias ruins. Automaticamente, quando tu entregava isso com outro gatilho mental, que é com reciprocidade, né, de dar de coração, não com um viés comercial, porque tu queria realmente mandar uma mensagem que a tua empresa está preocupada com o cliente, ele fazia o quê? Ele repostava isso nas redes sociais dele. E aí tu pegava e mostrava para os teus outros clientes ou para os teus futuros clientes ou na tua comunicação aquela prova social, aquela prova, as pessoas falando bem da tua empresa. Olha que interessante, porque quando tu faz isso, tu não precisa mais na hora ter que ter muita persuasão e vender baixando o preço, porque você já está criando um enredo. Lembra que eu falei? Você está se comunicando com o cliente antes de ele saber que precisa e vai procurar a tua empresa. Isso tudo é antes, é no seu marketing, é na sua comunicação. Quando você cria esse contexto e ela vira uma rotina na sua vida, quando o cliente chegar, ele deseja a tua empresa. E aí ele não vai pedir para baixar o preço. Alguns vão, mas não é esse o cliente que tu está focado. E aí, aqueles que vão, você vai estar sempre com a agenda cheia, você vai estar sempre com as pessoas desejando a sua empresa e você vai dizer, olha meu amigo, eu não trabalho dessa linha, não baixo o preço porque eu tenho qualidade, eu tenho investimento na minha empresa. E você vai ter essa disposição para poder fazer isso, né? Porque você não está morrendo de fome, você não está desesperado no mercado, querendo atender qualquer um, porque você sabe que você consegue atrair o cliente ideal através das ferramentas certas. Esse é o foco do que é trabalhar com a linguagem persuasiva, com os gatilhos mentais. Então, vamos para mais um aqui, um ou dois, eu acho que vai dar tempo antes de chamar o Vinícius. Um outro gatilho mental que é muito utilizado e é assim, ó, muitas vezes a gente até utiliza isso e nem sabe, mas a gente pode aprimorar esses gatilhos, sabe? Que é o gatilho mental da autoridade. Se nos seus conteúdos, nos seus vídeos, no seu posicionamento nas redes sociais, você fizer isso automaticamente e gerar a autoridade e as pessoas perceberem isso, porque a autoridade ela não pode ser confundida com uma coisa. A autoridade não está em mim. Eu não sou autoridade. Eu posso ser uma autoridade, mas eu não sou uma autoridade. Eu quero que vocês entendam dessa maneira. O que eu quero dizer com isso? A autoridade está nos olhos de quem vê. Um exemplo para ficar mais claro, né? Um médico, por exemplo, ele é uma autoridade. Só que se você não conhece ele, se você não encontrar na rua sem o uniforme dele, vamos dar um exemplo, ou se você não sabe que ele é médico, ele não representa nenhuma autoridade para você. Ele é uma pessoa simples e comum como nós todos, naquele momento. Só que daqui a pouco tu viu uma mensagem dele, tu viu um posicionamento dele nas redes sociais, ou tu teve que procurar ele no consultório dele, ali ele é uma autoridade. Então o que eu quero dizer, se tu souber usar esse gatilho mental de autoridade, através da tua comunicação nas redes sociais, as pessoas que te seguem já vão entender que tu é uma autoridade. E aí elas gostam de comprar de pessoas que são autoridade naquele assunto. E aí você pode estar fazendo o quê? Mostrando a sua autoridade através dos seus vídeos, dos seus conteúdos, do seu canal, do seu Instagram, fazendo vídeos realmente que vão levar essa mensagem para as pessoas. Então o gatilho mental da autoridade, ele é muito importante. E aí as pessoas dizem, mas eu sou uma autoridade, eu tenho referência naquilo que eu faço, eu sou um bom técnico, o meu círculo de amizade, ele sabe que eu sou autoridade naquele assunto, só que aí que está o grande segredo.
Hoje, o poder dos negócios para nós realmente fazer bons negócios e levar a nossa empresa para outros níveis, eu preciso escalar. E aí eu escalo, depois o Vinícius vai falar sobre isso, através das plataformas. Então toda vez que eu crio coragem, abro a câmera, faço uma live, faço um conteúdo, distribuo, eu vou virar autoridade para o meu bairro inteiro. Eu vou virar autoridade para a minha região inteira, para a minha cidade, para o meu estado, para o Brasil inteiro. Seja onde você quer atingir. Mas o importante é você, antes de realmente só ligar a câmera, você comece a criar esse contexto todo, utilizar esse enredo que a gente fez, conhecer os gatilhos mentais, saber se comunicar, saber utilizar as plataformas certas. A Juju Bizarro entrou, e aí filha? Tá consumindo a internet aí também, né? Vamos lá então. Um próximo gatilho mental, que daí a gente encerra através dos gatilhos mentais. Eu tinha planejado aqui para falar mais, só que eu quero terminar com esse porque é um muito importante. Esse vai fazer realmente a diferença no seu negócio. E aí depois entra o Vinícius falar um pouco mais sobre distribuição. E aí a gente faz um encerramento aqui para convidar vocês para participar do treinamento, que lá eu vou falar de 20 a 20 e poucos gatilhos mentais. Vamos lá então, gatilho mental da escassez. Esse é o cara que você tem que utilizar a todo momento com integridade, obviamente, e eu sei que você consegue fazer isso, porque quem gera a escassez é nós mesmos. Eu vou explicar isso agora. Só que tudo que for escasso, as pessoas querem. Isso é comprovado, isso é ciência, isso é científico. Isso gera demanda e vale muito mais. Tudo que é escasso, inclusive, é mais caro. Olha só como é o poder. E às vezes eu encontro as pessoas, mas eu não posso vender mais caro, porque as pessoas não querem pagar mais caro. Se o produto é escasso, todo mundo quer pagar mais caro, porque a gente não tem, dentro da nossa mentalidade, dentro do nosso processo cognitivo, a gente não se perdoa se eu perder aquele produto que eu tanto quero e ele é escasso. E não importa o preço. Se realmente a pessoa gerou valor naquele produto, ela é autoridade naquilo que ela fala, eu sei a história daquele produto, daquela empresa, daquele serviço, vai fazer a diferença na minha vida e ainda por cima ele é escasso, eu vou dar um jeito de comprar. Eu vou dar um jeito, eu preciso daquele produto ou serviço, aquele impacto não será... a minha vida não será a mesma sem aquele produto. Então dá para gerar escassez. Vou dar um exemplo. Agora, final de ano, obviamente, que vai ser um pouco mais reduzido por causa desse momento que a gente está vivendo, mas vamos lembrar em anos anteriores. Todo mundo deixava para fazer a revisão no final do ano. Em momentos que realmente as oficinas estavam cheias. E daí, nos meses anteriores, as oficinas ficavam as moscas lá vazias, esperando o cliente. Quando eu sei gerar escassez, todo mês eu posso fazer isso. Porque eu limito a minha agenda. Eu já sou autoridade, eu já sei me comunicar. A pessoa já deseja a minha empresa. E eu gero escassez dentro dela, eu consigo ter os melhores clientes. Os clientes que pagam sem pedir preço. Porque a escassez é o que gero, com integridade, lembrando. Eu posso dizer que, como eu sou uma empresa que eu gosto de ter um cuidado no carro, eu vou cobrar mais. Mas eu vou... trabalhar no teu carro com mais cuidado, com mais observação do que os outros. Por isso, a minha agenda, eu não atendo 10 clientes por dia, eu não pego 10 carros por dia, eu pego 3, 4. Eu cobro mais, eu sou escasso, mas eu deixo o teu carro bem revisado. Eu falei em números aqui, 3, 4, só para vocês entenderem, mas eu sei que uma oficina mecânica com uma equipe boa, ela consegue atender. Mas entende que vocês podem gerar escassez? Se eu atendia 20, eu começo a atender 10 com qualidade, cobrando mais, fazendo a diferença, impactando as pessoas, realmente conquistando esse cliente. Porque não dá mais só para mim trocar a peça, explicar tecnicamente, mandar o cara embora e depois se estragar, ele volta na minha empresa. Talvez ele não volte. Ou talvez, o pior de tudo, ele nem te conta o porquê que ele não volta mais. Então é importante eu ter esses cuidados. Então só para vocês entenderem que é importante eu lidar com essa linguagem persuasiva. É importante eu estar me comunicando com os gatilhos mentais, com essa plataforma de negócio para me poder fazer minha empresa subir. Jonas, é fácil? Não, não é fácil. Sabe, criar essa habilidade de contar história, criar essa habilidade de vir para as redes sociais, perder o medo, perder a vergonha, realmente estar equilibrado para quando as pessoas te criticarem, porque todo o início é difícil, tudo isso vai demandar esforço, né, teu. Vai demandar que você realmente não desista,
que você realmente faça a coisa acontecer. Por quê? Porque tem empresas fazendo já. E quem está fazendo está ganhando resultado, está ganhando sucesso e está mantendo a sua empresa em crescimento. E aí, se você deixar o medo, a vergonha e não utilizar essas ferramentas, o teu lado irracional está falando, isso é bobagem, economiza energia, você não precisa disso, é só ir lá e trocar peça, porque é isso que você aprendeu, é isso que você tem que fazer para quem presta serviço. Só que, sem tu perceber, tu está perdendo clientes, tu está perdendo oportunidades. E aí tu olha para os lados, está todo mundo conseguindo fazer o negócio acontecer. E a gente sabe, a realidade do nosso mercado é o seguinte, de 100 empresas, 2 ou 3, uma porcentagem bem pouca, realmente estão satisfeitas com seus negócios. Como eu sei disso? Vivendo na prática, todo dia eu faço pergunta, todo dia vem gente no meu direct me falando como é que eu posso melhorar o meu negócio. E aí eu tenho que fugir dessa realidade, eu tenho que fugir dessa mentalidade de achar que o meu dever é só trocar peça. O teu dever é empreender, é virar um empresário, é ter uma visão de empresário, uma visão que realmente está na parte de administração, de estratégia do seu negócio. Eu não estou dizendo para você largar a parte técnica, não é isso. Mas aprimorar esses 2 pilares tão importantes que também que é a parte administrativa e a parte de estratégia. Porque em qualquer momento mais difícil, a tendência é que você fique sozinho, sem clientes, sem fornecedores, sem parceiros, e aí você vai fechar sua empresa. E um dos propósitos do meu dentro do projeto é fazer com que todo mundo que esteja acreditando do nosso lado dentro do projeto nunca passem por períodos de pensar e ter que fechar a sua empresa. De tudo isso, falta 20 minutos aí, nós podemos passar um pouquinho de 1 hora, mas agora eu quero chamar o Vinícius para ele falar um pouco da distribuição paga aí dos conteúdos. Vini, me manda um ok aí, me manda um alô que daí eu te chamo por aqui. Se tu tá aí, né? Vamos esperar o Vinícius me chamar aqui. Tá aí, vou chamar o Vinícius. Fala aí, cara. Daí, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo Tudo certo? certinho? Tudo ótimo. Tá me ouvindo Daí, bem? Ou tu quer que eu bote o fone? tô ouvindo. Não, pode deixar assim. Eu tô de fone. Aí. Tá. Show de bola. Se o pessoal não ouvir aí, porque como agora eu dividi a tela, eu boto o fone daí, só me comunica ali. Vini, então assim, ó, qual que é a ideia de te chamar aqui também, né? A ideia é que nós encerramos hoje a nossa live de aquecimento do mês de novembro, já para nós fazer o nosso treinamento aí dia 3 do 12. Então, eu fiz um resumo aí no início da live para eles entenderem que a gente trabalhou com o quê? Com vários aspectos, né? Iniciamos lá mostrando por que eu baixo o preço, por que a minha empresa está com dificuldade, é porque eu não tenho o cliente ideal ainda, eu estou daqui a pouco tendo as pessoas que realmente não valorizam a minha empresa. Depois a gente mostrou também algumas maneiras de fazer isso nas redes sociais, utilizar Instagram, Facebook, YouTube, todas as ferramentas. Hoje eu falei um pouco mais da linguagem persuasiva, para a gente poder ser assertivo na nossa comunicação, e agora é importante a tua parte, né? E aí tu te apresenta, fala um pouco mais aí o que a gente vem fazendo, qual que é as métricas que a gente tem no projeto, e como é que a gente pode fazer para que esse conteúdo chegue nas pessoas certas através da distribuição paga, provavelmente dito, né? Sim. Então, para quem não me conhece, eu sou o Vinícius, sou gestor de tráfego e planejador de marketing digital da Insight. E estou junto com o Jonas nesse projeto aí desde o início, né? A gente iniciou esse projeto junto. Então, estou fazendo toda a parte ali dos bastidores, digamos assim, do método, do projeto e do treinamento também agora, né? Que a gente está organizando. E bom, como o Jonas falou, e acho que sempre fala, é essencial uma empresa hoje estar no digital. Inclusive, anotei algumas coisas aqui, né? Para estar falando. Que eu tenho um grupo ali de outros gestores de tráfego, outras pessoas envolvidas com marketing que a gente conversa bastante. E, cara, estudos indicam que agora na pandemia o mercado digital avançou de 5 a 7 anos. Então, o que aconteceu? O que era para avançar de 5 a 7 anos daqui para frente, avançou só nessa pandemia. Então, para tu ter uma noção, às vezes o mecânico, ele pode, o empresário, né, enfim, o empreendedor ali, o dono de empresa, ele pode estar se perguntando, cara, por que eu perdi tanto cliente?
nessa pandemia. Talvez tu tenha perdido tanto cliente porque tu esqueceu do digital. Enquanto a galera avançou ali, as empresas avançaram no digital esses 5 a 7 anos, eles agarraram e foram junto, talvez. Só que agora é a hora. Esse ano ainda não acabou, tem todo o planejamento do ano que vem. Inclusive, é uma das coisas que a gente vai falar no treinamento, que dá para fazer diferente ainda. Dá para ir junto nesse ônibus que avançou 5 a 7 anos, por exemplo. Ainda dá para fazer isso. E como? Através de marketing digital, através dos anúncios pagos, dos anúncios orgânicos, digamos assim. As campanhas orgânicas também são muito importantes. E eu quero dar um parênteses aqui, que eu acho que na primeira live que eu participei, eu falei que o mercado digital ele era o mais importante, digamos assim. E hoje eu vejo que o marketing digital ele não vive mais sem o tradicional. E o tradicional não vive mais sem o digital. Tu tem que ter as duas coisas. Por exemplo, quando o teu cliente for lá na tua mecânica, tu não vai dar um cartãozinho para ele porque tu já tem o teu Instagram. Não, muito pelo contrário. Tu tem que dar aquele cartãozinho ainda. Tu tem que trabalhar o tradicional com o digital. Claro que o digital hoje eu vejo que é muito mais barato e muito mais vantajoso que o marketing tradicional. Por exemplo, quanto que custa um outdoor para tu colocar ali na avenida, por exemplo? É mais ou menos em torno, para tu mandar fazer o outdoor, eu estava pesquisando, é R$ 3.500 para tu mandar fazer o outdoor. O aluguel para tu manter ali é em torno de R$ 700 por mês. Então aí, olha quanto, já vai quase R$ 5.000 para tu fazer um outdoor para atingir quantas pessoas? Quantas pessoas vão passar por ali realmente e vão prestar atenção naquilo ali? Visando que tem trânsito, visando que tem celular. Então é essa preocupação que tem que ter. Será que eu fazer o marketing tradicional sem o digital, será que vai ser vantajoso para minha empresa? Entendeu? Porque o marketing digital hoje é muito mais barato e eu vou provar isso falando um dado nosso dos últimos 7 dias. Que ó, nos últimos 7 dias, com R$ 40, a gente atingiu quase 10 mil pessoas nos últimos 7 dias. Com R$ 40. Então dá mais ou menos R$ 6 por dia. Isso visando o nosso projeto que é para o Brasil todo, né? Mas tu imagina para uma empresa aqui de Chapecó, por exemplo, como eu trabalho com várias. 200 mil habitantes, mais ou menos, com R$ 40 você atingir 10 mil pessoas. Desses 10 mil, digamos que 1% se interessa pela tua empresa. Desses 10 mil, são 100 pessoas. Desses 100, 10 pessoas conhecem a tua empresa. Entra no teu site, vê teus conteúdos, teu Instagram, teu Facebook, tuas redes sociais. Ou até mesmo a tua empresa. Dessas 10 pessoas que conhecem a tua empresa, 5 convertem no teu produto ou serviço. Então, seja trocar uma peça, fazer uma revisão do carro, enfim, o que for. Tu gastou R$ 40 para conseguir vender 5. Claro, isso é uma métrica assim, que é um exemplo, né? Não é algo que talvez seja palpável assim logo de início. Mas é uma métrica a ser analisada. Então, pensa comigo, a partir de tu gastando R$ 40, tu conseguir vender 5, quanto que não daria isso? Digamos, numa revisão, por exemplo. É um valor muito alto. Então, é um investimento baixo. Coisa que se tu tenta ali com um outdoor, por exemplo, na avenida, cara, tu vai gastar muito mais do que vale o teu produto ou serviço. Então, é isso que eu acho que é importante as pessoas elas se conscientizarem. A gente não está aqui dizendo para eles assim, sai do tradicional e vai para o digital. Muito pelo contrário, alinha as duas coisas, vê o que tu está disposto a gastar. Tenta conciliar essas duas coisas, o teu investimento do tradicional com o investimento do digital. Hoje em dia, para uma empresa começar, é muito mais fácil investir no digital porque é muito menos valor a ser gasto, né? E, no caso, mais uma coisinha que eu tenho para falar, que o tráfego ele não faz milagre, né? Como eu já te falei inúmeras vezes, o tráfego ele não faz milagre, por quê? Porque ele precisa ter uma organização, precisa ter um bom planejamento de marketing. E isso não é nada mirabolante, não é nada muito difícil a ser feito. É como tu organizar a tua empresa para o ano seguinte. Tu tem que ter uma organização. Então, eu acho que o tráfego, ele não é nada sozinho. Ele não é nada que sem o planejamento tu vai conseguir alcançar. Então, é aquela famosa frase. Faça o orgânico bem feito e depois vá para o pago. Não adianta ir direto para o pago. Entendeu? E um feito é melhor do que um perfeito não feito, né? É isso aí, o que tu queria mais? Vini, e assim, ó, tu quer ver uma coisa? Eu acho que muitos devem estar pensando agora, né? E até me remeteu a uma frase que um dos seguidores aí falou.
muitas vezes o medo de escalar dessa forma, né? Porque são realmente, os números não mentem. Eu até te falei isso agora. Esse treinamento é o segundo que a gente vai fazer nesse ano. E eu me assustei com a quantidade de pessoas que está vindo, né? Porque hoje, assim, ó, tu fazer com que um treinamento gere 1.000 inscritos e daqui a pouco 300, 400 reais vem, desculpa, reais não, pessoas, 300, 400 pessoas vêm para o teu treinamento, falando em pouco investimento e falando de pouco tempo de negócio que a gente tem, é uma coisa muito louca. Isso pode acontecer no mundo físico também lá. Daqui a pouco o mecânico, ele não está preparado na sua estrutura para escalar desse nível. E é por isso que a gente tem todo um contexto antes, quem acompanha o nosso projeto, ele sabe que a gente precisa modificar lá da base. Né? É por isso que o nome, largar a chave de roda e olhar a sua empresa de forma diferente. Então, se para mim chegar ao nível de fazer o tráfego, de fazer investimento, porque vai acontecer, no momento que tu fizer isso, os clientes vão bater na tua porta. E aí você tem que estar estruturalmente bem preparado, com uma boa equipe, treinada, com pessoas, realmente, porque senão tu vai... Quando tu tá vindo fazer esse marketing agressivo, por exemplo, vamos chamar assim, que é realmente alcançar e atingir um grande número de pessoas aí na tua região, na cidade, como tu deu o exemplo de Chapecó, de nada adianta a pessoa bater na tua porta se não estiver preparado, né? Com uma boa equipe, com uma boa estrutura, saber fazer um negócio de forma certa. Então é importante, e essa é a minha mensagem que eu deixo para o dono de oficina. Se ele ama e ele é apaixonado por aplicar peça, tá tudo bem. Ele continua porque é a alma do negócio dele. Mas ele pode colocar um gestor, ele pode colocar uma pessoa que ele realmente vai. O que a gente não pode ter medo é medo de crescer. Porque uma empresa que tem medo de crescer, ela vai ficar só na mesma rótula. Sim, o que eu acho que é para um empreendedor, assim, o que eu vejo hoje, porque o mecânico é um dono de oficina, ele é um empreendedor. Então, eu acho que o kit completo do empreendedor é ele focar em todas as partes que envolvem a empresa dele. Ele está se atualizando sempre do mercado, ele está fazendo um todo. Então, se hoje a população pede um mercado digital, a nossa vida pede um mercado digital, o empreendedorismo pede um mercado digital, então tá na hora dele largar, que nem é o nome do projeto, largar a chave de roda e pensar um pouco nessa parte mais em volta. O que está acontecendo? O que o meu vizinho está fazendo? O que o meu concorrente está fazendo? Se o mercado pede o digital, o empreendedor automaticamente ele tem que ir para o digital, porque senão ele vai deixar de ser empreendedor e ele vai deixar de vender, ele vai deixar de conquistar os clientes. Então, é isso. O empreendedor, eu acho que é um pacote completo. Ele tem que se atualizar, ele tem que seguir sempre essa manada de empreendedores para ir chegar ao sucesso, né? E uma coisa muito interessante, que é o que me moveu também, porque é aquele velho ditado, né? Quando as coisas estão funcionando, a gente tende a não fazer nada, porque está tudo muito bom. Só que um empreendedor que tem uma visão e estratégia, ou ele vai sempre querer melhorar, ou ele vai estar preocupado com o futuro. Porque quem imaginava que nós ia estar vivendo esse momento agora? E, obviamente, mais uma coisa, o nosso segmento, por mais que pegou a crise em outros segmentos, o nosso segmento não parou. E parou, sim, com outras coisas, escassez de peça, enfim, outros problemas. Mas ele não parou agora. Só que a gente não pode se conformar com isso, porque a realidade do digital está aí, as empresas estão todo mundo aqui fazendo o seu bom marketing, sabendo fazer negócio, e uma hora que outra, eu não desejo isso porque eu estou no segmento, mas as coisas não podem acontecer diferente. Né? O dinheiro pode trocar de mão, porque numa crise é isso. O dinheiro vai para outro setor e não para o meu. E se eu não estiver preparado para fazer o dinheiro retornar para a minha empresa, e aí hoje a preparação é o que nós estamos falando, o que nós estamos treinando, eu posso ter dificuldade ali na frente e não hoje. Então, quando eu falo de estratégia, é isso. Eu estou preocupado com a minha empresa ali na frente, fazer um bom caixa hoje, aproveitar o momento hoje, aproveitar as plataformas hoje, aprender as ferramentas, porque outra coisa, nós estamos falando hoje de tráfego, de gestão de tráfego, está falando hoje sobre dados que tu entende. Só que se tu não estiver se atualizando e conectado com o mercado, amanhã muda tudo, cara. E daí tu não aprendeu nem a nova, nem a forma que era e já vai vir outra. Então, tu tá nesse movimento digital, é isso. Tu tá sempre aprendendo, e tu não sai dele. Conforme vem as inovações, tu tá dentro e conectado. Não dá para depois que a água bater na bunda, eu sair correndo. Mas é verdade. Essa parte da estratégia, a estratégia ela tem que ser sempre pensada a longo prazo. Por exemplo, no final do ano de 2020, tu não pode mais pensar numa estratégia para ser feita agora, em dezembro. A gente tá no final do ano, a água já tá, que nem tu falou, a água já tá batendo na bunda. Não tem o que fazer agora.
Agora é tu fazer a estratégia já para janeiro, já para fevereiro, para março, tu fazer a estratégia toda. E não estou falando só de tráfego, não estou falando só de marketing. Toda a estratégia de como tu vai trabalhar na tua empresa, como tu vai tratar teus funcionários, é todo um contexto. Então, tipo, tu tem que... A estratégia ela é sempre a longo prazo, nunca é a curto prazo. A curto prazo tu já deveria ter pensado um tempo atrás para longo prazo. Então, esse é o esquema, né? Inclusive, eu tenho uma pergunta para te fazer. Tu, quanta... Falei. Não, eu só queria dizer que o Potenza Mecânica Automotiva diz ali, ó, falaram tudo, parabéns. Muito obrigado aí pra ele, né, tá seguindo nós aí. E espero que ele já se inscreveu pro treinamento, né? O link tá na bio, venha fazer parte desse aí, desse movimento. Ia falar sobre isso mesmo. Quantos tu falou que estavam inscritos hoje, a hora que tu entrou na live, que eu entrei junto? Cara, eu dei no grupo de WhatsApp? É. No grupo de WhatsApp eu falei mais de 200, eu acho. É, tá batendo 200, inclusive eu tô na correria aqui para trocar tudo ali, né? Tem que criar mais um grupo. E acho que eu te falei 300 ontem, né? 300 inscritos estavam no Sim. Estamos batendo 410 agora de manhã. Então, Sim. Eu acho que hoje, até o final do dia, a gente bate 500 inscritos no treinamento. E isso eu tô achando, eu tô muito feliz, porque no primeiro treinamento que a gente fez, foi um número bem menor. Então, talvez essas pessoas, esses empreendedores, esses mecânicos já estão se ligando do que, cara, é agora a hora de pensar, fazer estratégia para o ano que vem. Porque, gente, o mercado digital avançou de 5 a 7 anos nessa pandemia. Eu estou preocupado com as minhas estratégias, tu deve estar preocupado com as tuas estratégias, porque agora é a hora. Quem não tiver agora no digital, a empresa que não tiver agora no digital, daqui a pouco já era. E assim, ó, o que eu fico maravilhado, assim, eu me coloco no lugar do mecânico e, ao mesmo tempo que maravilhado, eu fico pensando no medo que esse empreendedor pode ter, que é normal isso, é o poder de escalar, né, cara? Olha só, através de todas essas ferramentas que tu vem falando, a gente consegue atingir. Fala aí, Vini, um pouco, para eles entenderem um pouco mais, um vídeo meu aí, que com pouco investimento, como tu falou, hoje está atingindo a casa de quantas pessoas? Cara, hoje, um vídeo que a gente coloca ali, por exemplo, as tuas lives, né? Que a gente distribui lá no Facebook. Cara, tem lives que já atingiram 10 mil pessoas. Então, visualizaram. 10 mil pessoas visualizaram aquilo ali. Atingir é um número muito maior, mas claro, a gente trabalha no quesito vídeos, a gente trabalha com visualização, né? Então, às vezes, alcança muito mais pessoas, só que poucas visualizam. Isso é normal de todo tráfego, todo marketing. É sempre a minoria que vai se interessar por aquilo ali. Não é sempre um número maior. Nunca vai ser. Eu só estou procurando um negócio que eu vi aqui hoje pela manhã. Se quiser ir falando alguma coisa, pode ir falando aí alguma coisa. Mas o importante também é assim, ó, se a gente estava falando antes de gatilhos mentais, e um dos gatilhos mentais é a autoridade, esse é o poder que a internet te dá. É você criar autoridade. Como eu disse, eu não sou autoridade, a autoridade está nos olhos das pessoas que me veem todos os dias, sabem que eu estou aqui fazendo live, fazendo conteúdo, e não são poucas pessoas. Um vídeo, uma live com 10 mil pessoas assistindo. Então, olha o poder disso tudo. Então, se eu tenho uma empresa, tenho um negócio, quanto mais eu fazer de forma certa e produzir conteúdo, estar nas redes sociais, mais pessoas eu vou estar atendendo, mais pessoas eu vou estar impactando. E aí eu viro autoridade no meu negócio. E quando eu viro autoridade, eu duvido que uma pessoa que deseja a tua empresa, deseja levar o teu carro a consertar por ele, porque ele já te viu nas redes sociais, ele já sabe que tu é disputado, ele já sabe que tu é autoridade, ele já sabe como se posiciona, eu duvido que ele vai pedir para baixar preço. Então, não é simplesmente fazer tráfego e investir, é todo um contexto por trás. É eu criar tudo isso para que eu consiga fazer minha empresa voar. E eu vou te contar um negócio, né, Vini? Isso eu falo dentro do nosso projeto. A gente atinge 10 mil pessoas, vai ter 1.000 pessoas inscritas, mas no fim vai vir... Pode falar. Mas no fim vai... Vamos dar um exemplo. 300 pessoas vão estar com a gente. Só que essas 300 pessoas aqui já vão fazer a diferença. E é isso que o mecânico tem que entender. Quantos novos clientes ele precisa, através da estratégia que ele montou, captar por mês, para que ele consiga ganhar mais dinheiro, para ele consiga ter mais qualidade, gerar mais emprego, comprar mais ferramenta, melhorar a sua estrutura. Isso faz parte do plano de estratégia. Então, eu posso fazer isso através do marketing. Bom, eu preciso, no mínimo, num ano, eu preciso crescer 50% da minha carteira de cliente. Eu preciso melhorar a minha estrutura, eu preciso contratar mais gente. Não é só chamar gente e não estar preparado.
É largar realmente a parte operacional e pensar na estratégia para te poder escalar. Esse é o nosso maior propósito dentro do método. Tu quer falar alguns dados aí, Dói? Sim. Eu queria passar, mas eu não estou achando aqui. Eu vi hoje pela manhã que era mais ou menos o seguinte, é que nem às vezes eles têm medo de escalar, mas é aquele negócio. O não, você sempre terá o não. A gente tem que ir em busca do sim. Então isso é a mesma coisa, por exemplo, perder a vergonha. Tu sempre vai ter vergonha, tu tem que buscar perder essa vergonha. Então, tu tem medo de escalar, tu tem que buscar, porque tu tem medo, tu vai continuar tendo. Se tu não escalar, tu vai continuar tendo medo de escalar, por exemplo. Então, o que que acontece? Tu tem que deixar de ter esse medo. A partir do momento que tu deixa de ter esse medo, é porque tu tá escalando. Entendeu? Então, era mais ou menos isso a frase ali. Eu achei bem interessante hoje de manhã, quando eu acordei, dei de cara com essa frase, mas agora não consegui encontrar ela. Sim. Mas é mais ou menos isso. Tu tem que sair da inércia. A inércia, ela não vai te fazer escalar. Tu tem que sair dela para tu conseguir buscar novos resultados, né? E para nós já encerrar, não sei se tem mais alguns outros dados ou não. Então, esse é o nosso maior propósito. Esse que quando eu e o Vini criamos coragem, perdemos nossos medos e criamos um projeto, é realmente para dizer para esse empreendedor que ele não está sozinho, que ele pode escalar, que ele pode melhorar seu negócio, que ele pode abrir uma empresa com a nossa ajuda. Como a gente vai poder ajudar? A gente vai poder ajudar na parte de estratégia, a gente vai poder ajudar ele na parte de gestão, na parte de tráfego, na parte das mídias sociais, na reprogramação mental, que é tudo isso que a gente fala no nosso treinamento. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estender a mão para esse profissional. Ele não está sozinho, porque quando a gente criou um projeto, a gente quis se disponibilizar para essas pessoas, né? Através dos nossos conteúdos, através de tudo que a gente faz para impactar. Esse é o nosso business, esse é o nosso negócio. E o negócio de vocês é realmente escalar, melhorar, gerar oportunidade, empreender, que é solucionar um problema que a sociedade precisa. E hoje todo mundo tem um veículo, todo mundo tem um carro, e eu preciso estar melhorando a vida dessas pessoas com a condição carro, com a condição veículo. Sim. Dito tudo isso, Vini, da minha parte, eu estendo para ti agora, eu só queria dizer para aquelas pessoas que vão ver essa live agora no YouTube ou já estão nos acompanhando aqui e não fizeram as inscrições, ainda dá tempo, o link está aqui na bio. Até quando ele tem a possibilidade de fazer, Vini? Até dia 3, ali por umas 7 horas. Mas eu aconselho a fazer antes, né, para se organizar já. Mas o seguinte, o que eu queria falar? Não é segredo para ninguém no método mais, né? A gente tem o método mecânico além da chave de roda. E, cara, a gente vai dar um treinamento, no caso o Jones vai dar um treinamento que vai fazer, vai empacotar toda essa estratégia que a gente vem falando aí nos últimos meses, nas últimas lives que tu vem falando. A gente pegou, empacotou e a gente vai dar tudo isso lá no treinamento, né? 100% gratuito, 100% online. Então, não tem desculpa do quesito, eu não tenho onde buscar conhecimento, não tenho onde buscar. A gente vai estar dando ali, de graça. E, claro, não é segredo para ninguém. No final, a gente vai estar abrindo as vagas, né, para a segunda turma do método. E, bom, é uma oportunidade, mas é a escolha de quem quer, né? O gratuito tu vai estar dando ali. Tu vai estar dando todo o pacote, vai estar dando ali na live, quem quiser aprender. E daí, no final, a gente vai estar dando a oportunidade, né, da segunda turma, inclusive a última do ano, né? Então, e bom, quem está lá dentro já está tendo resultados diferentes, né? Resultados. Que legal, cara. Esse faz parte do nosso propósito maior. E daí tu falou agora de estar dentro do método, né, com a segunda turma. Ali dentro a gente realmente prova que a gente não abandona ninguém. A gente está do nosso lado, a gente vai dar algumas ferramentas ali, como mentorias, a gente vai estar estendendo a mão, tudo junto, com uma comunidade de alunos lá que estão fazendo diferença. Porque aquele negócio, ninguém escala, ninguém melhora os seus resultados sozinho. Exatamente. Até tem um ou outro que consegue, mas é muito difícil. Nessa caminhada sozinho, eu perco tempo e perco dinheiro. Agora, quando eu estou fazendo o meu negócio junto com outros profissionais que realmente estão jogando o mesmo jogo, as chances de eu escalar, de eu melhorar o meu resultado. A gente fala muito em escalar, mas tem gente que talvez não quer escalar, quer só melhorar aquilo que já tem. Para mim poder ter mais tempo com a minha família, para mim poder ter qualidade de vida, para mim realmente não me incomodar com clientes que pedem preço, para mim ter o cliente certinho, que é aquele que vem, que está gostando da minha empresa, que paga certinho, eu não preciso me incomodar. Troca de conteúdo de informação. Eu tenho 15 anos no segmento, mas não sei tudo. O Vini domina a área dele aí, tecnológica, de gestão, enfim. Tem outros profissionais falando, inclusive dentro do método tem profissionais da administração,
profissionais de financeiro, profissionais da psicologia, tudo fazendo com que você realmente se oriente para esse novo mundo e você consiga estar caminhando com mais gente que chegaram lá e que estão, de repente, buscando essa chegada, esse objetivo. Então, é aquilo que a gente sempre fala, nós somos a média das pessoas que mais convivemos. Então, se a gente está num método que tem pessoas com o mesmo propósito que a gente, a chance de eu dar certo é muito grande. Só não vou dar se eu realmente não praticar aquilo que realmente eu preciso ser feito. Exatamente. Cara, da minha parte é isso. Agradeço a todos que estiveram aqui na live. Vini, te agradeço por estar disponibilizando também teu tempo, teu conhecimento. Eu que agradeço. Tamo junto aí. E tamo juntos. Agora é focar pro dia do treinamento, dia 13 de dezembro, que agora não tem mais live de aquecimento, é quinta-feira já. E óbvio, a gente vai continuar com as lives, vai continuar sempre mantendo nosso conteúdo, porque a gente tem um propósito maior, que é impactar todo o Brasil. E a gente está fazendo isso agora já com a segunda turma. Então, obrigado, um bom domingo e falamos aí no dia do treinamento. Valeu. Tchau.